Meio-dia, 45 minutos, 20 segundos, 27 graus em Porto Alegre. A partir de agora você fica por dentro dos principais fatos desta quinta-feira, 20 de janeiro. Um avião Hércules da Força Aérea Brasileira partiu de Canoas nesta manhã com mantimentos para as vítimas do Rio de Janeiro. O Hércules H-130 do Grupo de Transporte de Tropa da Aeronáutica carregou 10 toneladas de doações dos gaúchos, entre roupas e alimentos. A aeronave vai levar mantimentos de diversas capitais do país ao Rio de Janeiro. O voo até a base aérea do Galeão deve durar pouco mais de 2 horas. No Rio, equipes da Cruz Vermelha e da Defesa Civil ficarão responsáveis pela distribuição das doações. Nesse momento, o mantimento só chega mesmo via aérea, né? Então, uma vez chegando no Rio de Janeiro, helicópteros estão levando para vários pontos da região serrana para poder dar esse primeiro contato com o pessoal mais necessitado. Depois que for restabelecida as vias terrestres, é que vão ser colocados em carretas, e essas carretas com uma capacidade de carga maior vão poder dar mais suprimento para essas comunidades. O nosso avião aqui é o avião da Força Aérea que carrega mais carga nessa categoria. A gente carrega em torno de 20 toneladas de mantimentos. A Transurb vai apresentar hoje o projeto de um complexo comercial junto à estação aeroporto em Porto Alegre. O estudo avaliou a viabilidade econômica e o modelo arquitetônico. A área prevista deve ter quase 80 mil metros quadrados. Novos agentes de trânsito vão reforçar as equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação da capital. 95 agentes foram aprovados no curso de formação profissional. Eles vão reforçar as equipes dos postos de controle avançado, o comando de operações e o plantão noturno. Com os novos azuizinhos, Porto Alegre passa a contar com mais de 540 agentes de trânsito. Se você ainda não comprou o material escolar, aqui vai uma dica. Dia 26 começa a Feira do Material Escolar no Mercado Público de Porto Alegre. Kits com cadernos, canetas, lápis e folhas devem custar menos de R$12. A camada de asfalto do outro lado da elevada da Conceição, ou seja, no sentido centro-bairro, foi retirada. A fresagem foi feita à noite. De dia, a obra fica suspensa. A Smov quer terminar o serviço até amanhã. No sábado e no domingo deve ser colocada a nova capa de asfalto. Para os motoristas, fica o alerta. Há um rebaixamento de 3 centímetros no pavimento em relação aos vãos de dilatação. O governador Tarso Genro e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, assinam amanhã o reingresso do Rio Grande do Sul no Pronace. O convênio anterior com o Programa Nacional de Segurança Pública terminou no dia 31 e não foi renovado. Um bebê foi encontrado dentro de uma lata de lixo na noite passada em Porto Alegre. A criança estava dentro de um saco. Moradores escutaram choro e chamaram a Brigada Militar. A mãe não foi localizada. O recém-nascido está internado no Hospital da Criança Conceição em estado regular. O ex-prefeito de Canoas pode ter que devolver quase R$2 milhões à prefeitura do município. Marcos Ronchetti teve as contas de 2008 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele ainda foi multado em R$ 1.500. Ronchetti pode entrar com recurso em até 30 dias. Deputados e senadores devem analisar hoje o projeto de ajuda às vítimas do Rio. R$780 milhões devem ser liberados pelo governo federal. 15 mil CDs e DVDs piratas foram apreendidos pela Polícia Civil em Capão da Canoa. Os produtos estavam em bancas de camelôs no centro da cidade. Ainda há moradores isolados no Rio de Janeiro. Veja esta e outras notícias do Brasil. Em Bom Jardim, moradores estão sem água e comida desde a semana passada. As pontes que ligavam a cidade a outros municípios foram destruídas. Toneladas de lama ainda cobrem as ruas de Nova Friburgo. Foi a cidade mais atingida pelo temporal. Em Mauá, na Grande São Paulo, uma avó salvou 2 netos da enchente. Ela impediu que parte da casa caísse sobre as crianças, mas acabou presa nos escombros e morreu. No Paraná, integrantes de uma quadrilha que desviava cargas do porto de Paranaguá foram presos. Mais de R$8 milhões em mercadorias foram roubados. A Anatel vai monitorar ligações telefônicas fixas e móveis no Brasil.
A agência quer saber quem ligou para quem, por quanto tempo e qual o custo da chamada. A direção nega a quebra de sigilo. Noite de gauchão, Inter B consegue os primeiros 3 pontos no campeonato e o Grêmio cede empate no final do jogo mais uma vez. Com o time reserva, o tricolor foi até Erechim enfrentar o Ipiranga no Colosso da Lagoa. Depois de um primeiro tempo sem gols, Júnior Viçosa recebe bom passe de Pessali e abre o placar da partida. Grêmio 1-0. E quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória, eis que surge uma bomba de falta do zagueiro Matheus e deixa tudo igual com esse golaço. Final de jogo, Grêmio 1, Ipiranga também 1. No primeiro encontro com a torcida colorada em casa na temporada, o time de Henderson Moreira venceu o Porto Alegre. Em cobrança de falta de Guto, Giovani faz bela defesa, mas no rebote, Ricardo Goulart apenas escorou para dentro do gol. Final de jogo, Inter 1, Porto Alegre 0. A gente sabe que a equipe é uma equipe qualificada, os jogadores têm qualificação, os jogadores são bem preparados, mas precisa de confiança, e isso só se dá através de resultados, principalmente no início de temporada. Agora vamos ao vivo à praia de Atlântida Sul, na casa da Ubra TV. De lá fala o repórter Max Correa. Boa tarde, Max. Boa tarde, Guilherme. As chuvas que atingiram o litoral norte nesta semana trouxeram bastante problemas para a população aqui da região. Terra de Areia, que fica a 50 quilômetros aqui de Atlântida Sul, decretou estado de emergência ontem à tarde. Os prejuízos foram contabilizados em R$ 2.500.000. Pontes, lavouras e estradas foram bastante danificadas. Quem também sofreu com as chuvas foi Arroio do Sal, que teve hoje pela manhã o decreto de emergência aceito pela Defesa Civil. A chuva durou cerca de 2 horas e com intensidade suficiente para causar transtornos para esta família. Os móveis no meio da rua, ainda parcialmente alagada, davam a dimensão do prejuízo causado. As marcas na parede mostram até que altura chegaram as águas nesta casa. Elas vieram do arroio que passa nos fundos da residência e que 24 horas depois do fim da chuva ainda estavam assim, um pouco abaixo do nível do terreno. Começou a trazer muita chuva e acumulou, foi subindo tudo o arroio e começou a acumular e vindo, quando eu vi já estava 1 metro d'água ali em casa. O estado de emergência já foi solicitado pelo prefeito de Arroio do Sal, que aguarda a liberação da verba pelo Ministério da Integração. Sem o apoio do governo do estado é muito difícil, porque a alta temporada hoje os municípios já não conseguem suportar a demanda, nossos braços já não alcançam mais, a cada vez as demandas são maiores, né? Então nós temos que ter uma projeção para o restante do ano. A Defesa Civil informou que Maquiné, Terra de Areia e 3 Cachoeiras também solicitaram estado de emergência. Em menos de 5 horas, choveu mais de 100 milímetros, né, que é para a nossa região aqui, é um índice muito alto de chuva. Aqui em Atlântida Sul, a previsão do tempo registra uma máxima para esta quinta-feira de 29 graus e uma mínima de 21. São esperadas também pancadas de chuva pela tarde. Lembrando que para sintonizar a Ubra TV aqui no litoral, mais para o norte, mais para o lado de Torres, canal 43 UHF. Ao sul, mais aqui perto de Osório, região de Atlântida Sul, 43. Guilherme? 41, Max. Até a noite, 2 frentes frias que estão sobre o Brasil se transformam em uma na altura do estado de São Paulo, provocando chuvas na maior parte do país. No Rio Grande do Sul, hoje a previsão é de chuva apenas isolada e rápida. Mas mesmo com chuva, a madrugada ainda será abafada na maioria das cidades. Veja nos mapas a previsão para sexta-feira. Temporais atingem o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As chuvas também atingem o Nordeste e Norte brasileiro. Mínima de 19 graus em Goiás, máxima de 33 no Piauí. O sol aparece entre nuvens em Porto Alegre. A máxima chega aos 29 graus. Em Florianópolis e Salvador, chuva ao longo do dia. No Rio, dia nublado e quente. A máxima chega aos 36 graus. No sábado, a previsão de temporais para São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. O calor continua. Enquanto isso, na metade sul, já são 12 municípios que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. O reflexo disso está sendo sentido nos supermercados no preço do leite. Por mês,
esta dona de casa e o marido consomem 2 caixas de leite semidesnatado. Ela já percebeu o aumento no valor do produto, que é indispensável na alimentação da família. Começou 1,30, 1,40, tu vê agora o de menos é 1,78, 1,76. O aumento do preço do leite em 4,45% nos últimos 30 dias se deve à estiagem na região sul do estado, à baixa produtividade e ao aumento no consumo. O Rio Grande do Sul produz diariamente de 8 a 9 milhões de litros de leite. 60% do que é produzido aqui é exportado principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo. E mesmo o estado sendo autossuficiente, os gaúchos sentem o aumento do produto, refletido principalmente nas prateleiras dos supermercados. O mesmo acréscimo também é comprovado em alguns derivados do leite. Muitos deles com aumentos até superiores ao do leite, como é o caso do leite condensado. Nos últimos 30 dias subiu em torno de 5,90%. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, os produtores de leite, em grande parte concentrados na região norte do Rio Grande do Sul, registram o aumento desde o final de 2010. Os principais insumos, que é o milho e também o farelo de soja, também acompanharam, ou seja, tiveram um aumento superior ao aumento que se verificou na produção de leite, naquilo que ele recebe pelo produto. Se a estiagem continuar, o produto pode ficar ainda mais caro. Para esta nutricionista, o consumidor terá que arcar com os valores, já que os alimentos que podem substituir o leite são ainda mais caros. Os queijos também são caros, então tudo que for derivado do leite, que é o que tem cálcio, acaba sendo caro também. O BRANews fica por aqui. Outras notícias logo mais às 7h10 da noite. Uma boa tarde para você.